O Lula agora, o governo Lula, busca dividir o Centrão com a distribuição de novos cargos. Então vem aí, você acha que vai mudar alguma coisa? Porque essa mudança, a gente percebeu aí, né, no Congresso, com as manifestações do domingo, né? Eles já estão pensando diferente, já estão... Por isso que é importante a participação do povo, é fundamental quando você precisa o apoio popular, ele é fundamental para qualquer governo. Você acha que ele consegue distribuir cargos e eles mudarem a ideia agora, nesse momento, ou você acha que isso aí já passou e agora eles já estão pensando na eleição mesmo? Emílio, eu acho que são dois fatores. O primeiro, que é importantíssimo as ruas, você deixou isso bem claro, e a efetividade disso é gigantesca. Quando... Aí, ó. De novo ele. Um abraço aí. De fato, a efetividade das ruas mostrou-se, mais uma vez, necessária. Quando a esquerda ela não consegue colocar nenhum terço do que nós colocamos nas ruas, mostra que a rua é um poder político e está sendo muito bem exercida pela direita, pelo verde e amarelo, enfim, pelas pautas que são urgentes e necessárias agora no nosso Brasil. Segundo ponto, você concorda comigo que o Lula não teria tomado essa atitude se a gente realmente não tivesse conseguido conquistar o centro para estar ao nosso lado? Então é uma medida completamente, de fato, desesperada. Até mesmo porque, poxa, vamos lá, você tem um Planalto que está em dificuldade, em crise inclusive financeira, em crise política, não tem diplomacia externa e muito menos interna. O PP e União fizeram nota oficial ontem, estando de acordo com a obstrução. Ou seja, eu sei disso, de que o União, por exemplo, vai desembarcar do governo, inclusive deu data limite para isso, para que o ministro, que inclusive que fique no governo, vai ser expulso. Pode ver aí, isso está na internet divulgado, já tem aí um tempo. Ou seja, o União está desembarcando do governo, estão perdendo força, até mesmo porque as ruas estão dando o recado, a eleição está chegando. Sim. E assim como no impeachment da Dilma, eu não acredito que algumas pessoas do Centrão votaram a favor do impeachment da Dilma porque entenderam a respeito, muitas vezes, do crime de responsabilidade. Mas principalmente votaram porque o cargo deles ali estava em jogo sob a pressão popular. Do tanto que vários que votaram a favor do impeachment são, inclusive, ministros hoje do Lula ou são candidatos do governo do PT, como, por exemplo, o Pacheco, que votou a favor do impeachment da Dilma e agora está colado lá no Lula. Então, a rua é importantíssima, a pressão interna é importantíssima, eu não tenho dúvida que isso é uma medida desesperada do governo Lula para tentar comprar os congressistas. E por isso que a gente, mais uma vez, precisa tirar o foro privilegiado para que o STF também não exerça essa influência em cima dos deputados e senadores. Ô Nicolas, o ano que vem a gente tem provavelmente, você pode me corrigir no número, mas uma troca de 54 senadores. Vocês vão focar nisso e também provavelmente manter o estilo de sempre ter uma manifestação para pressionar também os próprios deputados. Terá uma manifestação no dia 7 de setembro, que já é uma data clássica ali da direita? Nós divulgamos, não tem nada definido ainda, mas o dia 7 de setembro é emblemático, enfim, para todo o país. As maiores manifestações que já aconteceram aqui no nosso país, juntamente com o Fora Dilma, foi o 7 de setembro, tanto de 2020 quanto também de 2021. A pressão que a gente está fazendo está sendo paralela, né? Tanto rua quanto também rede social. Não pode se ignorar a rede social, porque a rede social hoje dá voz às pessoas, inclusive o PT, partido do presidente Lula, através de um deputado aqui mineiro, pediu a derrubada, o bloqueio de todas as minhas contas das redes sociais. Ou seja, a rede social, se não fosse importante, a esquerda não estaria indo atrás dela para poder censurar. Inclusive, aqueles que não dizem, né, que não há censura no nosso país, estavam pedindo exatamente isso, no meu caso, para poder derrubar as redes. Então, no caso, por exemplo, do impeachment do Moraes, hoje, nós conseguimos 41 senadores, isso nunca aconteceu na história do país, 41 senadores publicamente declarar um apoio e com assinatura o impeachment de um ministro, e nesse caso do Moraes. Então isso é inédito. E por que o número 41 é emblemático? Porque é maioria. Então precisa-se ter alguns passos. Vamos lá.
Alcolumbre precisa ler a denúncia, receber a denúncia e ler a denúncia. Ok, esse é o maior desafio que nós temos. Mas por que o número 41? Logo em seguida, é feita uma comissão e nessa comissão, votação de admissibilidade do impeachment precisa de maioria simples, portanto, 41 votos. Então, esse número 41 ele é emblemático nesse sentido. Depois, a votação final são 54 votos, portanto, maioria qualificada. E aí é a batalha que a gente tem que ter até chegar a esses 54 votos. Não me importo do Romário ser o último, fazer o gol de placa, não me importo. Mas seria muito importante ter aí imagina o número 54 ser o Romário para fazer aí o gol de placa. Mas isso é um trabalho que a gente vai continuar fazendo e tanto as ruas quanto as redes sociais mostraram que isso é possível. E vários senadores, que inclusive muitos deles, enfim, se posicionaram anteriormente com uma posição meio indefinida, agora estão a favor. E no caso do Senado, são 54 ali que vão para a reeleição, mas no caso da Câmara, 100% são de reeleição. Então, por isso que o foco é muito grande também na Câmara, porque o jogo, a vida política de vários caras estão em perigo. Ontem eu estava conversando, vou falar com quem, mas conversando com vários medalhões ali do centro, depois que encerrou a sessão, e eu perguntei para eles, olha, vocês vão ter alguma perda política se vocês votarem anistia ampla, geral e restrita? Eles disseram, não. Falei, então pronto. Então vem com a gente, vamos pacificar o país, vamos dar um passo para poder mostrar que a gente de fato está preocupado com as causas profundas do nosso país. O que o Felipe G. Martins tem a ver com a tua vida? O que a Débora, que enfim, desenhou ali numa estátua tem a ver com a tua vida? O que um cara que furtou uma bola tem a ver com a tua vida? Essas pessoas são de fato, digamos, irrelevantes no âmbito da sua vida política. Vamos dar um passo para poder pacificar. Então, assim, realmente é um jogo, sabe, de paciência. O centro realmente tem vários interesses em jogo, mas eu acredito que a desaprovação do Lula cada vez mais tem crescido e muita gente está abandonando o barco. Muito tipo de retaliação, só para... Pois não, vai lá, Morgadão. Não, eu queria saber, porque eu tô vendo o Nicolas muito ativo, conversando inclusive com os senadores. Eu queria saber de você, você acha que o senador Ciro Nogueira, se ele vai sair da lista dos indecisos, porque, ele teve junto na Casa Civil no governo Bolsonaro, e ele é um cara que, inclusive aqui no Pânico, disse que não adiantaria nada impeachment. Você acha que ele vai se manter ainda indeciso ou ele vai para a ala das pessoas favoráveis aí? Lembrando que ano que vem, se não reeleger, tchau pessoal, que vence ano que vem o mandato dele. Morgado, eu espero que o Ciro Nogueira esteja fazendo isso por estratégia, porque dessa forma ele consegue ter uma moeda de troca para então pressionar o Alexandre de Moraes e pressionar também Davi Alcolumbre. O que eu diria tanto para o Ciro quanto para qualquer um outro senador que esteja indefinido é de que se fosse o filho de algum político, se fosse pai, mãe, se fosse até mesmo de algum ministro, de alguma celebridade relevante, a história estaria sendo bastante diferente. Mas como são, sei lá, brasileiros, né, que não têm voz, brasileiros Sim. que, enfim, são humildes, que não têm condições e de poder político para nada, daí essas pessoas são ignoradas. Eu acredito que, mais uma vez, eu quero repetir isso aqui, eu aprendi e tenho feito isso, exercido isso. Eu aprendi que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Sim. Tem coisas que são controláveis, Morgado, que é a minha ação de cobrar, de exercer o meu papel fiscalizatório no executivo, de propor leis que vão ajudar o nosso país, de também bloquear leis que vão atrapalhar o nosso país, de pressionar quem tem que ser pressionado. Isso eu estou fazendo. Agora, existem coisas que são incontroláveis. E a gente não pode achar que não possa acontecer coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, ninguém acreditaria, Morgado, que o Cunha ia brigar com a Dilma e teria abertura de impeachment. Exatamente. Ninguém... Então, sim, existem questões também estrangeiras que podem atingir tanto o Hugo Mota, quanto o Alcolumbre, quanto até mesmo a própria família do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, a sua esposa e os outros demais ministros. Agora, o que eu não acho é que um ministro que está cavando sua própria cova leve todas as outras autoridades, porque vai por mim. Sim. Eu, Nicolas, nunca vi americano recuar, amigo. Então, assim, a gente vai seguir para qual caminho? A gente vai seguir um caminho de dobrar a aposta
enfim, vamos destruir o Brasil junto, inclusive economicamente, Sim. ou a gente simplesmente vai dar um passo que é muito barato. A anistia é um preço muito barato a ser pago para pacificar o país. O Barroso pode voltar a dançar lá nos Lençóis Maranhenses, o Moraes pode voltar a pegar seus aviões, não tem problema. Nós vamos falar, ok, por mais que vocês não tiveram nada com relação a essa luta, mas foi feito, pacificamos, pode continuar a tua vida, continua sendo juiz, continua julgando, para de ser político, a gente vai voltar a sermos políticos também, as pessoas vão tocar suas vidas e acabou. Não é um preço muito barato a se pagar? Eu acho.